E sexta-feira você já sabe, né? É dia do nosso quadro aqui, que é uma prestação de serviço. Não é mesmo, gente? O nosso quadro Saúde Agora, que tem oferecimento do Hospital Unimed Piracicaba. Amarelo alerta, amarelo atenção e amarelo cuidado. Justamente essa campanha do qual a Unimed Piracicaba faz parte, Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio. Por isso eu estou aqui hoje no espaço Corpo e Mente da Unimed Piracicaba para conversar com você de casa, com especialistas e falarmos um pouquinho sobre a prevenção ao suicídio. Setembro Amarelo. Nós estamos aqui com a Letícia, ela que é coordenadora do Espaço Corpo e Mente, e também com o Pedro, que é psiquiatra, que a atuação é aqui, justamente na sede, junto com as pessoas que são assistidas. Letícia, vamos falar um pouquinho, claro, de Setembro Amarelo, tão importante. A gente sabe que a atuação de vocês, o trabalho do Corpo e Mente é durante todo o ano, né? Justamente dando aí todo esse atendimento, esse auxílio, né? Para as pessoas que passam por aqui, que fazem um trabalho aqui. Mas vamos falar diretamente sobre o Setembro Amarelo, que é tão importante, né? A gente sabe que vocês têm uma atuação mais intensa, com palestras, encontros, que não é somente aqui na sede, mas também em outras sedes da Unimed Piracicaba. Bom dia. Oi, Neto, isso mesmo. Nós aqui da Corpo e Mente, nós apoiamos essa campanha junto com a Unimed. Essa campanha, na verdade, é uma idealização da Associação Brasileira de Psiquiatria junto com o Conselho Federal de Medicina e ela acontece desde 2014. É a maior campanha no mundo anti-estigma, né? Ela vem para reforçar um pouquinho a conscientização em relação à importância da vida acima de tudo e da prevenção do suicídio. Agora, Letícia, é muito importante que a gente sabe que, por ser amarelo, né? Eu até fiz a abertura falando sobre isso. O amarelo sinaliza a atenção, né? O cuidado, atenção, fique atento. E é isso, né? O amarelo nos traz para todos, né? Para todos nós ficarmos atentos, né? Não só conosco, né? O nosso bem-estar, né, Pedro? Mas também com o próximo, com o amigo, com o colega do trabalho, com o familiar, né? E sobre isso, Pedro, é super importante, né? Com a sua experiência, é exatamente isso. Quer dizer, que a gente vê alguns detalhes, né, no comportamento e tem que buscar ajuda. E por vezes a pessoa ela não tem tanta força para buscar ajuda. E aí que entra justamente os familiares, os amigos, tem que estar atento, né? Exato, Neto. Primeiro é um prazer falar com vocês. É importante a gente alertar familiares sobre essa questão do cuidado com a saúde mental e perceber os sinais e os sintomas que podem estar presentes em pessoas que estão vivenciando um sofrimento psíquico e que pode estar tendo pensamentos ruins acerca dessa questão, acerca da situação vivida ali naquele momento. Então é um tema delicado, mas que precisa ser abordado de uma maneira integral, de uma maneira interessante para poder prover esse conhecimento para a população geral. Eu quero aproveitar, né, para a gente falar um pouquinho sobre isso, né, pela experiência de vocês, é claro, mas falando um pouquinho sobre essa questão do que você falou dos pensamentos, né, que é tão importante, né? Às vezes a nossa mente está ali, né? É uma porta aberta, né, Letícia? Quer dizer, as coisas passam, elas acontecem e a gente acaba esquecendo de um filtro, né? E as coisas vão tomando conta. Fala um pouquinho sobre isso, Pedro, até para atentar quem está em casa, né, sobre essa questão desses momentos que a gente tem. Quer dizer, a gente acorda, isso é normal, a gente acorda meio chateado um dia, faz parte da nossa natureza, né? Não estar bem todos os dias, né? Até para valorizar alguns momentos bacanas, né, Letícia? Mas para a gente entender um pouquinho, né? Qual o momento realmente que eu tenho que começar a buscar ajuda, a buscar o espaço que é tão bacana, enfim. Vou falar um pouquinho sobre isso. Geralmente, Neto, é o que a gente chama de uma diferença daquilo que é normal para a pessoa. Quando o sofrimento passa a ser diário, há uma mudança nas características daquela pessoa acerca de como ela enxerga o mundo, de como ela se percebe. Então esse sofrimento ele passa a ser vivenciado de uma maneira progressiva,
mas que muda as características daquela pessoa. Então ela deixa de ter prazer nas coisas que antes geravam satisfação, ela passa a ficar triste a maior parte do tempo, e isso é uma alteração que ocorre na maior parte dos dias e impacta diretamente não só aquela pessoa, mas também todos que estão à sua volta. Letícia, vamos falar sobre agora o espaço aqui, né? E todo esse trabalho que vocês desenvolvem aqui. A gente tem algumas pessoas que chegam aqui, né, justamente na busca dessa ajuda, mas vamos compreender um pouquinho como é que faz a pessoa para estar aqui, para buscar essa ajuda. Passa por uma triagem antes, geralmente procura um outro médico, né? Olha, eu procurei um clínico geral e aí eu não estou muito bem. Como é que acontece esse entendimento até chegar aqui e acontecer de fato esse acompanhamento, esse tratamento? Bom, Neto, para agendar a consulta com o psiquiatra aqui na Corpo e Mente, é livre, qualquer beneficiário pode procurar, né, de forma espontânea ou guiado por algum familiar se perceber, né, alguma alteração comportamental, enfim, algum sofrimento. Ele pode ligar para a gente vai agendar uma primeira consulta, uma avaliação com o psiquiatra. Aí o psiquiatra, identificando aí a gravidade, vai fazer todos os direcionamentos do cuidado. Então aqui na sede a gente conta com psicoterapia, tanto a individual quanto a em grupo, a gente conta com orientações aos familiares e a gente tem um programa que é um programa que faz o acompanhamento de familiares e de pacientes que possuem um estado um pouco mais grave, crônico, com risco de suicídio. Então, dentro desse programa, após o encaminhamento do psiquiatra, uma psicóloga faz toda a orientação e suporte à rede de apoio para que dê conta, né, de restaurar o equilíbrio do indivíduo. Pedro, é muito importante uma ação rápida, né, e intensiva, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que às vezes a gente faz um pouco isso com a própria saúde, né? E a Unimed Piracicaba, ela tem esse conceito que é muito bem desenvolvido, né? Uma equipe multidisciplinar, que é a saúde antes da doença. Né? Ter um bem-estar antes da doença, é a prevenção, quer dizer, não ficar doente. Falando um pouquinho, né, nessa situação de se prevenir, né? Queria que você falasse um pouquinho, porque eu acho que aqui também tem ações nesse sentido, né? Lembrando que a gente está falando do Setembro Amarelo, que é a prevenção, que é não chegar nesse estado. Queria que você falasse um pouquinho, compartilhasse conosco, assim, alguns momentos interessantes para todos nós estarmos atentos e prevenir. Sem dúvida, o conceito de prevenção é talvez um dos conceitos mais importantes no que diz respeito à saúde mental. E aí a gente engloba a saúde mental dentro de um conceito mais amplo, onde envolve aspectos físicos, aspectos emocionais e a prática de boas vivências da saúde física, prática de atividades físicas, manter bons relacionamentos, estar atento a qualquer tipo de sinal que pode estar prejudicando, já previne e muito a ocorrência e o desenvolvimento de um transtorno mental, de alguma possível situação que gere esse sofrimento. Letícia, vamos falar das ações, né? Você falou que desde 2014 é isso que acontece, né? Esse, simbolicamente dizendo, em Setembro Amarelo, é isso? Isso, exatamente. Né? A campanha foi fundada em 2014, né? Pela BP e pela CFM. Aqui na Corpo e Mente acontece desde 2015, né? Com todo o apoio da Unimed Piracicaba. Então, todo mês de setembro a gente tem ações quase que diariamente, né, para os nossos beneficiários, acompanhantes e colaboradores também. Então, nessa última semana, essa semana foi bem intensa. Na terça-feira nós tivemos uma dinâmica aqui na sede para os pacientes e acompanhantes. Participaram mais de 100 pessoas, foi muito bacana. Eles participaram com muito entusiasmo e a gente conseguiu trabalhar um pouquinho com eles a importância de refletir sobre os sentimentos negativos, pensamentos ruins, pensamentos de ideação suicida, para que eles entendam que é olhando para a ferida que a gente vai conseguir cicatrizar e ela vai parar de latejar, né? Então a gente fez esse trabalho com eles na terça-feira e agora a gente está percorrendo todas as sedes, os postos de atendimento como a Health Life, o pronto atendimento infantil, o PAI. Já fizemos também no HU com os colaboradores no Hospital Unimed, para fazer essa conscientização e esse cuidado. E todos os participantes têm deixado em nossos murais
pensamentos, frases positivas, né? E a gente tem trabalhado um pouquinho com eles no sentido de que se você deseja isso para alguém, isso tá aí dentro de você, tá internalizado de alguma forma, você precisa deixar sair também, né? Então a gente aproveitou para fazer um trabalho mesmo multiprofissional, um resgate mesmo com esses pacientes. E foi muito bacana a participação e o envolvimento. Eles pediram para que acontecessem mais, né? Assim, foi muito gostoso. E no próximo dia 21 agora, né, nós estamos preparando um workshop para profissionais da área da saúde. O tema desse workshop é o luto de quem fica. Nós vamos falar um pouquinho dos transtornos emocionais, dos riscos e dos fatores de proteção, né, enfim, do suicídio, mas nós vamos focar um pouquinho também em quem fica. Como esse enlutado precisa ser tão cuidado quanto o paciente que se foi. Porque a gente ouve muitos pacientes relatarem que quando você perde um ente querido por suicídio, parece que o suicídio se torna uma opção muito próxima para enfrentar os problemas, né? Assim, então você fica muito suscetível diante de um sofrimento grave, passar por uma distorção, né? E não dar conta de enfrentar ou de enxergar mesmo que há alternativas para sair daquela situação, daquela dor, daquele sofrimento. Então a gente tem trabalhado nesse sentido e o foco vai ser até trazer mesmo situações reais, depoimentos, psiquiatras vão falar um pouquinho do dia a dia deles em urgência e emergência. Nós vamos conversar um pouquinho em formato de roda de conversa com os profissionais da área da saúde para trazer um pouco essa intensidade em relação ao cuidado e os fatores protetivos. Agora, Letícia, é muito importante que a Unimed está com parceria, né? Não somente para os seus colaboradores, que é uma frente ali também, né? Que salva vidas, que trabalha, que trata, mas a parceria também é feita junto com a Prefeitura Municipal, né? Isso mesmo, né? O convite se estende a toda a área da saúde mental da Prefeitura, né? Da parte dos CAPS. Inclusive, nós temos alguns profissionais que atuam, né, lá e atuam aqui, então a gente trabalha muito junto, né, a gente faz essa transferência do cuidado quando é necessário. Então, eles estarão com a gente, são convidados, estudantes, né, universitários que estão na área da saúde mental, né, a gente procura até estimular essa formação e atraí-los para essa área, porque essa área tem crescido muito, a gente tem precisado cada vez mais de psicólogo, de psiquiatra, né, a demanda está cada vez mais crescente. Então, essa intenção de trazer os participantes para perto, para que eles conheçam o nosso trabalho, conheçam a equipe, né, e se estimulem a participar. Isso é muito bom ouvir, né? Quer dizer, se hoje você tem uma demanda muito grande, né, Pedro? Acho que você pode falar um pouquinho sobre isso, porque as campanhas estão dando resultados, né? Porque o problema, né? Como você falou, a ferida sempre existiu, né? O que não acontecia era a busca do entendimento, a busca da cura, da ajuda, e hoje por conta de campanhas como essa que a Unimed faz, quer dizer, as pessoas estão buscando ajuda. E esse é o ponto, né, Letícia? É buscar ajuda, por isso a demanda está crescendo. Exatamente, eu acho que o nosso papel principal é disseminar a informação, é educar para que as pessoas conheçam mesmo, entendam o que é suicídio, entendam o que pode ser feito para evitar, para que a gente possa estar preparado aqui também para atendê-los. Pedro, você trabalha justamente na emergência, na urgência, né? Como psiquiatra, atuando justamente naquele momento mais crítico, pode dizer assim, né? Quer dizer, é fundamental que a Unimed tenha esse profissional que atenda naquele momento. Vou falar um pouco disso também, né? Sobre esse preparo que a Unimed tem e oferece, né, esse serviço justamente nessa demanda de urgência e de emergência. Sem dúvidas, é um fator muito importante prover o cuidado de um psiquiatra, de um profissional de saúde mental naquele momento mais crítico, onde pode haver um direcionamento mais adequado daquele paciente que às vezes necessita uma maior atenção, um maior cuidado, seja em regime de internação, seja em domicílio, pelos familiares e por quem estiver cuidando daquele paciente.
que a Unimed ela oferece totalmente isso, né, aos seus colaboradores também e ao público que é atendido pela Unimed aqui na cidade de Piracicaba e toda a região, né? É um serviço também que é oferecido 24 horas, quer dizer, toda uma equipe multidisciplinar, como a Letícia falou, né, é todo mundo se tratando, né? Às vezes, numa emergência, aquele enfermeiro, aquele colaborador, ele está preparado para identificar também, né? Isso é muito importante e faz parte da campanha, porque vocês estão fazendo justamente isso, trabalhando com agentes da saúde para identificar, para compreender, e isso também é de fundamental importância, né? Exato. A Unimed conta no Hospital Unimed com a equipe de psicologia que provê o atendimento do beneficiário desde o momento de entrada, e essa avaliação é realizada de uma maneira integral, onde pode abordar os diversos fatores e as necessidades daquele beneficiário diante daquele sofrimento em questão. Letícia, você falou sobre a ferida. Eu acho que é algo figurativo, mas é que a gente sente, né? É importante a gente retomar e falar sobre isso. É uma ferida que fica, né? E a cura da ferida, o tratamento da ferida, você tem que mexer nela, né? O doutor tem que mexer para tratar, para curar. E falando um pouquinho sobre isso, essa figura que você construiu para a gente entender, quem fica também precisa de tratamento, né? Os amigos, os parentes, quem conviveu. Fala um pouquinho sobre isso, que também é o foco de vocês, né? Isso, esse é o nosso foco, né? Os especialistas em luto, tanto os psicólogos, os psiquiatras vão trazer um pouquinho sobre o tema, esse olhar para quem fica, né? Porque ele acaba já sendo um fator de risco, né? Principalmente para os entes mais próximos. Eu costumo fazer essa analogia com a ferida porque fica muito mais fácil das pessoas entenderem, né? Porque o sofrimento psíquico ele não é palpável, né? É difícil explicar. Mas quando a gente tem uma ferida aberta, né, latejando, a gente tende a tampar, né? Não é assim que a gente faz quando a criança cai, ralou o joelho, você já tampa, mas enfim, só vai sarar se você pingar o remédio que vai arder. Só vai cicatrizar se você suturar e ali diariamente você fazer todo o curativo e toda a manutenção. É isso que a gente faz na saúde mental, com a psiquiatria, com a psicologia, né? A gente vai tentando olhar para aquela ferida, né? Medicar e cuidar cada dia um pouquinho, e realmente dói. Olhar para a ferida dói, mas é melhor olhar e deixar uma cicatriz imperceptível, né? Com o passar do tempo, do processo, do que você ficar com aquilo latejando o resto da vida. Então essa é a percepção, né? E o risco daquilo infeccionar, se ficar aberto, se tornar algo gigante, muito maior, você ter que passar por uma internação, enfim, a gente consegue fazer N analogias com essa questão da ferida em relação ao sofrimento psíquico, né? E chega a um ponto que essa ferida tá tão escancarada, a dor é tão intensa que você só consegue pensar na ferida e na vontade de se livrar dela. Quer dizer, né? O foco fica na ferida, querer se livrar, e aí tudo o resto já passa a não existir mais. Exatamente, então tudo perde um sentido, a dor é tão intensa que eu quero me livrar tanto daquela dor, eu não consigo enxergar outras possibilidades, e eu quero uma possibilidade imediata, porque o mundo está funcionando assim hoje, mas não existe, né, cura de imediato. É um processo na psiquiatria, é um processo na psicoterapia, é um processo de adaptação da qualidade de vida, né? Então, para a gente poder cuidar, a gente tem que olhar. Olhar vai doer, mas tem que falar, tem que olhar para a dor, né? E é exatamente o que acontece no suicida, né? É um momento de tanto sofrimento, assim, que ele perde a visão de tudo. Ele só enxerga a dor e ele só enxerga a vontade de se livrar daquela dor, como se ele pudesse amputar aquilo, né? E aí vem o pensamento de eu vou me livrar tirando a minha vida, né? Então nós precisamos estar em volta, percebendo um pouquinho essas alterações, como o Dr. Pedro falou, um isolamento, uma tristeza, uma mudança daquilo que é natural, né, do conhecido, para que a gente possa indicar o tratamento, né? E mais do que isso, abrir para uma escuta, abrir para um ouvir empaticamente, livre de julgamento, sem querer dar conselho. Nossa, mas você tem tudo, por que você está pensando nisso? Comparar, né? Comparar
quer dizer, a pessoa não sente a dor, ela não sabe o que é. Então ela quer comparar sempre, você tem tudo, você tem uma família bacana, tem um emprego bom, tá tudo certo. Quer dizer, não tá ali a dor, né? É em outro lugar a dor. Exatamente. Ajuda muito a pensar nessa analogia da ferida, porque a gente consegue se pôr um pouquinho mais no lugar do outro para poder acolher, para poder direcionar o cuidado. E se a gente perceber que há risco... E não pode ter vergonha de perguntar, né, Pedro? Olha, você pensa em tirar a própria vida, é isso? Mas você planeja? Porque é uma forma que a gente tem até de preparar a rede de proteção, se isso está muito eminente, né? Porque é um ato tão impulsivo, porque a hora que a ferida dói demais, ele não consegue pensar em outra alternativa. 100% dos casos de suicídio são atos impulsivos, que aconteceu em menos de 30 segundos. Então, a gente precisa ter esse olhar e esse preparo, né, para a escuta. E direcionar para um cuidado especializado. Procurar primeiro o psiquiatra, para que o psiquiatra possa avaliar os riscos mesmo, tomar as primeiras medidas e depois encaminhar para os tratamentos necessários. Pedro, fala um pouquinho sobre a rede de proteção, né? Que acho que também é outra figura muito importante, né? Pra gente, a rede de proteção é aquela que segura, que te protege. Fala um pouquinho, né? Quem pertence a essa rede de proteção? Quem são, né? No sentido de entendimento de quem está em casa, quem é a rede de proteção? Com certeza, a rede de proteção, ela acaba sendo amparada ali, não só pelos profissionais de saúde que fazem o acompanhamento desse paciente, mas também por familiares, amigos, pessoas importantes do ciclo e que têm um impacto positivo na vida daquele sujeito. Então, essa rede, ela geralmente tem que ser formada, ela tem que ser estruturada para que esse paciente fique bem amparado e esses riscos de que esse ato impulsivo, esse pensamento ruim, essa tentativa de suicídio chegue de fato a acontecer, isso seja evitado de uma maneira mais efetiva e que esse sofrimento passe, que essa fase ruim melhore e que essa pessoa possa voltar a se desenvolver aí ao longo da vida dela. Olha, acho que foi uma participação de suma importância para todos nós, para o público que está em casa, né, para saber desse trabalho que é feito, um trabalho tão importante que é feito, entendendo, né, que a prevenção quer dizer, essencial, né, e prevenir junto com a rede de proteção, né, se entendendo um pouco mais, todo mundo passa por isso, né, e buscando ajuda. Então, Pedro, eu quero agradecer pelo seu trabalho que é feito aqui na Unimed Piracicaba, agradecer por essa oportunidade dessa entrevista, levando essa informação para o público de casa. Perfeito, eu que agradeço a oportunidade de poder falar de um tema tão importante, de um tema tão relevante na nossa sociedade e agradecer o espaço que é dado a essa rede de profissionais aí para estar alertando a população sobre isso. Letícia, vamos retomar então os dias, né? A campanha que está sendo feita, vai ter um encontro agora na próxima quinta-feira. Eu queria que você convidasse, né, os profissionais e passasse isso para o público em geral para entender também. Joia. Na próxima quinta-feira, então, nós preparamos um workshop com o tema O Luto de Quem Fica. Nós vamos trazer profissionais especializados para falar da temática, tanto psicólogos, psiquiatras. Vai iniciar às 14 horas da tarde, tem a previsão de término às 20 horas da noite. Vai ser aberto as inscrições através das nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn. Fiquem atentos aí, acredito que entre hoje e amanhã já esteja saindo o link para fazer as inscrições, que as vagas são limitadas. Perfeito, vai acontecer ali próximo, em frente ao hospital da Unimed, né? Isso mesmo, no nosso centro administrativo, ao lado do Hospital Unimed, no 3º andar. Letícia, eu quero agradecer essa entrevista, parabéns pelas ações, parabéns à Unimed Piracicaba, né, por proporcionar esse momento de muita importância, né, que é durante Setembro Amarelo. A gente sabe, eu retomo mais uma vez, que o trabalho de vocês é todo ano, 24 horas por dia, né, sempre atento. Então eu queria que você desse o último recado, muito obrigado pela entrevista, e desse o último recado para a população. Joia, eu que agradeço, né, a tua oportunidade de participar, né, eu acho que poder disseminar um pouquinho de informação, poder tocar outras vidas pra gente é muito importante, essa prevenção, esse cuidado. E se precisar, peça ajuda, gente, a gente tá aqui pra auxiliá-los no que precisar.
Unimed Piracicaba, sempre trazendo, né, informação importante para todos, né? O nosso quadro da Unimed, você acompanha toda quinta, sexta, sábado e domingo no programa Piracicaba Agora. Um abraço a toda a diretoria, todos os componentes, colaboradores da Unimed Piracicaba.